Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor Cruz. Eu vim aproveitar esse momento que eu tenho recebido muitas solicitações para fazer um manual completo para como ser produtivo e gerenciar equipes em home office. Com esse tempo de coronavírus, com essa dificuldade que o mundo está passando, é natural a gente permanecer em isolamento, isso é desejável e muita gente foi pega de surpresa, tendo que gerenciar equipes que estão à distância remotamente e também com a dificuldade de trabalhar em home office. Principalmente porque nós tivemos também a suspensão das aulas escolares, o que atrapalhou ainda mais a questão da produtividade em home office, porque você não está apenas em casa com os desafios rotineiros da sua casa. Você está em casa, mas também tem que gerenciar muitas vezes, como eu tenho um filho de 6 anos e um de 4 anos, tem que gerenciar a casa, os filhos e ainda trabalhar. São realmente muitas dificuldades, ou melhor, muitos desafios que se a gente tiver estratégia, a gente vai conseguir superá-los tranquilamente. E por esse motivo eu estou aqui gravando esse vídeo para te dar estratégias para gerenciar melhor a sua rotina e a rotina dos seus colaboradores que estão em home office. E eu trabalhei à distância em home office durante muito tempo da minha vida. Eu dava aula para concursos públicos e trabalhava por produtividade na minha casa. E nesse momento eu caí em diversas cascas de banana. Eu cometi vários erros de produtividade trabalhando em casa e eu venho aqui passar um pouco da minha experiência para que vocês não passem também por esses erros, ok? E a primeira coisa que eu quero falar contigo sobre trabalhar em home office é ter empatia com seu colega de trabalho. Tá? Vamos aproveitar esse momento para reforçar a empatia, reforçar o espírito de equipe, a cooperação, a colaboração. Ninguém está aí de férias, de perna para o ar, fazendo corpo mole, usando a quarentena, o isolamento de desculpa para poder ficar de bobeira. Não é isso. Nós temos que ter empatia de que muitas vezes, a maioria era até melhor, preferível a pessoa sair de casa do que ficar em casa, mas a pessoa está sendo forçada a ficar em casa. Então vamos ter empatia, aumentar o espírito de equipe e diminuir o quê? O julgamento. E eu quero te alertar também para não ter preconceitos, porque o home office é o futuro. Home office é o futuro. A gente deve aproveitar esse momento para mostrar produtividade, melhorar essa competência, porque no futuro todos temos a ganhar se o mundo for menos presencial e mais à distância. É gasto com infraestrutura, energia, água, trânsito principalmente. Então, o mundo pode economizar muito se nós tivermos o maior tempo possível de trabalho remoto. E esse é o momento exato para a gente dar esse salto, adquirir as competências para conseguir mostrar que é possível sim. O home office, ele tem 2 princípios que regem, que são a flexibilidade e a produtividade. A flexibilidade, ela é um benefício que te dá liberdade, mas também é um vilão. Ela pode te dar uma rasteira braba. Então, muito cuidado com a flexibilidade, mas a gente vai saber aqui um pouco mais sobre isso. E também produtividade. Se bem feito, um trabalho em home office pode ser muito mais produtivo do que o trabalho presencial, pelo fato de existir menos interrupções, pelo fato de você não precisar se deslocar no trânsito. Então, assim, se bem feito, é muito legal a gente trabalhar em home office. Perfeito? Agora, se eu estou falando que o trabalho é informado por flexibilidade e produtividade, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: não adianta você cobrar do seu colaborador, em regra, que ele marque ponto eletrônico. Olha, você vai marcar o ponto às 8, vai ficar até às 18. Nós temos que chavear o trabalho por período para o trabalho de resultados, o trabalho de produtividade. Porque na medida que a pessoa está em casa, ela tem que gerir sim a sua casa, cara. Tem as demandas aqui, agora nessa época de escola, tem os filhos, cara, que precisam ser alimentados, precisam ter atenção, precisam estudar também. Então, se você conseguir gerenciar a sua equipe, não importa se a pessoa está fazendo o trabalho às 3 horas da tarde ou 3 horas da manhã. Se ela entregou o resultado, ótimo. Só que tem que ser bem gerenciado o controle de tarefas e resultados. Há exceção? Claro, você não tem como falar para a pessoa que dá apoio ao cliente, que precisa ter o contato direto, trabalhar 3 horas da manhã. Então, vai do bom senso de cada um. Mas, em regra, se a pessoa não precisa de um horário exato para atender uma demanda, para resolver um problema,
que ela trabalhe por produtividade na hora que bem entender. Perfeito? Então você cobra os resultados. Por esse motivo, você, líder, não adianta você ficar demandando a sua equipe toda hora. Fazer o grupo de WhatsApp e toda hora mandando coisas. Você pode sim deixar ali as coisas documentando, mas é interessante que você marque um horário por dia, que seja 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, 8 horas da noite. Converse em equipe, cheguem num consenso de um horário por dia para vocês conversarem. E nesse horário que vocês vão conversar, é interessante você nunca esquecer de fazer 3 perguntas. E aí, como é que foi o dia hoje? O que você conseguiu produzir? E aí, o que você está programando fazer amanhã? Quais são as dificuldades que você está tendo e que eu posso te ajudar a resolver? São as 3 perguntas essenciais da reunião de equipe. O que você fez? O que você vai fazer? E o que eu posso te ajudar para poder tirar os obstáculos do seu caminho? Esse é o papel de um grande gestor. Ok? Quando você for gerenciar a sua equipe, ou você que é colaborador, que for trabalhar com produtividade em home office, é interessante que você tenha claramente as tarefas que você precisa fazer. Como eu falei, flexibilidade e produtividade. O trabalho por resultados, ele demanda uma necessidade de planejamento. Você não pode sentar na frente do seu escritório e falar assim, e aí, cara, o que eu faço hoje? Não, cara, não pode ser assim. Eu recomendo, eu estimulo todos a fazerem, na medida do possível, um quadro de tarefas. Por exemplo, eu uso aqui o Kanban Flow. Eu tenho aqui ao lado do meu computador, tá vendo? Vou pegar aqui para vocês olharem melhor. Então eu tenho esse quadrinho, acabou de cair uma letra, em que eu tenho as tarefas aqui, ó. Opa, tá ao contrário. As tarefas a fazer, que eu coloco os post-its. Aqui eu estou fazendo, por exemplo, agora gravando o vídeo que eu me comprometi a gravar e as tarefas que eu fiz. Então eu tenho aqui o que eu planejei a fazer, o que eu estou fazendo e a prestação de contas para poder conversar comigo mesmo e com a equipe. Perfeito? Então é isso. Demanda planejamento. Tenha claro para você o que você vai fazer, o que a sua equipe vai fazer. E uma vez por dia você vai lá, conversa com o pessoal e fala, e aí, cara, o que você fez? Deu certo? O que você vai fazer amanhã? Tá ok? O que você precisa da minha ajuda para eu tirar os obstáculos do seu caminho? É um sistema que não está funcionando? É uma dica de produtividade? É o que? É um ombro amigo? Ó, vai passar, tá tudo certo? Então, assim, converse com a equipe, diálogo, mas sem ficar demandando toda hora. Perfeito? Vamos lá então, dicas diretas de produtividade. Você está em casa, em isolamento, trabalhando em home office, você precisa ter rotina. Rotina para gerenciar a sua casa, para você trabalhar e você ter uma vida produtiva, ainda que nessas situações não rotineiras. Se você não tiver uma rotina, você vai ter a sensação de que você ficou o dia todo trabalhando, resolvendo problemas, enxugando gelo e no final do dia não produziu nada. Tenha rotina para poder estudar com seus filhos, tenha rotina para poder almoçar, fazer exercício físico, não descuide dos seus exercícios físicos, coloca lá no YouTube algum exercício físico que você possa fazer em casa, segue aquela rotina, mas tenha rotina, tenha horários pré-definidos para você poder continuar vivendo. Isso é essencial à boa produtividade. Outra coisa, tá vendo aqui, ó? Não adianta você querer trabalhar de pijama. É claro que você não precisa botar uma camisa. Eu botei aqui só para poder ficar um pouquinho mais bonitinho no vídeo para vocês. Porém, cuide-se para você não dar ao seu cérebro uma imagem de desleixo. Porque pequenos desleixos dão margem a grandes desleixos. Isso se chama hábitos intercalares. Se você for trabalhar de pijama, o teu cérebro está acostumado a olhar o pijama e falar, é hora de dormir, é hora de descansar. Então, na medida do possível, se arrume-se minimamente para trabalhar, para você poder mandar ao seu cérebro a informação correta. Olha, chegou o momento de trabalhar. E quando você for trabalhar, primeira coisa, afaste-se dos ladrões de foco. Aqui, por exemplo, eu estou no meu escritório e eu tranquei a porta. Deixei a minha esposa, neste momento, lá, cuidando das crianças, enquanto eu vim aqui resolver o trabalho.
Daqui a pouco ela vai vir para cá e eu vou lá para poder cumprir esse revezamento. Trabalhe por blocos. Então você tenha pré-definido a tarefa que você vai fazer, crie no dia uma rotina em que você consiga realizar esse bloco, venha, faça o bloco de atividade e siga a sua rotina. Ao final do dia, você faz um apanhado. E aí, o que eu consegui realmente produzir? O que deu certo? O que não deu? O que eu posso melhorar para o dia seguinte? Estimule a sua equipe a fazer o mesmo, trabalhar por blocos. E quando você for trabalhar por bloco, é bloco focado exclusivamente no objetivo traçado. Nada de ficar com o celular do lado, vendo o WhatsApp tocar e você, não, deixa eu só dar uma olhadinha, deixa eu só ver as novas atualizações de notícia. Não. Você se entrou no local de trabalho para trabalhar, está ali vestido com a sua camiseta, com a sua bermuda, nada de pijama, quarto trancado, trabalha. Depois do seu bloco de tempo que eu estimulo as pessoas a fazerem 25 minutos com pausa de 5, que é a técnica do Pomodoro, aí você vai dar uma voltinha, olha o que aconteceu de novo, perfeito? E olha o WhatsApp, atualiza a sua equipe, ok? Tranquilo até aqui? E hoje, felizmente, nós temos muita tecnologia para nos apoiar nesse processo. Nós temos diversas ferramentas como WhatsApp, Trello, Zoom, Slack. Faça uma busca das ferramentas que melhor se adaptam ao seu estilo de equipe. Por exemplo, se você tem só uma pessoa para conversar, use o WhatsApp mesmo. Se você tem uma equipe maior, tem o Zoom. Dá uma busca, tem muita ferramenta, mas o mais importante é você não esquecer clareza. Clareza nas suas tarefas e clareza no que você está passando para a sua equipe. Não adianta você cobrar horário. Precisamos cobrar produtividade, cobrar resultado, e para isso você tem que dar liberdade, mas deixar claro as expectativas. Nunca se esqueça de fazer o que a gente chama de empenho, que é o acordo prévio de expectativas. Toda vez que você cobra algo que você não deixou previamente, de forma clara, que você estava com essa expectativa, você está sendo injusto. Então, sempre deixe de forma clara, transparente, tudo aquilo que você espera da sua equipe. E se você está gerenciando a si mesmo, deixe para você mesmo claramente quais são os objetivos que você vai precisar realmente cumprir em cada dia que você tiver que fazer um home office. Então, para fazer um apanhado geral, o que eu deixo para você é: tenha rotina, não fique trabalhando de pijama desleixado, afaste-se dos ladrões de foco no momento do trabalho, crie blocos para você produzir aquilo que você claramente planejou, use e abuse da tecnologia, não fique interagindo a todo momento, tenha blocos de produtividade e blocos de descompressão, descontração e interação, para não ter a sensação de que trabalhou o dia todo e não produziu nada. Com essas dicas, você certamente vai ter um home office muito produtivo e você vai até gostar disso, vai perceber que o home office é sim o trabalho do futuro e que esse momento ideal para a gente poder virar essa chave e ter algo produtivo, algo realmente positivo de toda essa história. Eu estou à sua total disposição para trocar a ideia que você precisar. Se você tem alguma outra dica para poder compartilhar com o pessoal, fala aqui. Vai ser um prazer receber seu comentário e vamos em frente. Eu estou com você nessa, te apoiando no que for preciso para que a gente dê esse salto e passe por esse momento da forma mais positiva e produtiva possível. Beleza? Até a próxima, um forte abraço, conta sempre comigo e até mais.